dia, sétimo ano. Hoje nós faremos a correção das nossas atividades do último bloco, né? E no último bloco nós vimos um pouquinho sobre potenciação. E nós vamos dar uma breve revisada nesse conteúdo antes de fazer a correção, tá? Para que vocês possam acompanhar. Bom, primeiro, toda potência com expoente igual a zero, o resultado será 1. Por exemplo, se eu tenho o número 4 elevado a zero, o meu resultado é 1, tá? Nós estudamos isso bastante, né, na última aula. Toda potência com o expoente igual a 1, o resultado será a própria base. Então, por exemplo, 8 elevado a 1, o meu resultado é 8. Então, se for 9 elevado a 1, o resultado é 9. Se for 10 elevado a 1, o resultado é 10, tá bom? 3. Quando a base for negativa e o expoente um número ímpar, o resultado será negativo. Por exemplo, se eu tiver o número menos 5 elevado ao cubo, elevado a 3. Então, quando eu tenho aqui uma potência, é a mesma coisa de eu fazer a multiplicação dessa base, o número de vezes que tem no expoente. Então, vai ser menos 5 vezes menos 5 vezes menos 5. E o resultado será 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5 é igual a 125. Tá, e o sinal? O sinal a gente vai fazer o joguinho, tá? Então, se é uma multiplicação, eu vou sempre me lembrar que multiplicação e divisão, sinais iguais é positivo, sinais diferentes, negativo. Então, ó, menos com menos, sinais iguais, positivo. Então, menos com menos é mais. Mais com menos, sinais diferentes, negativo. Então, mais com menos é menos, tá? Então, vai ficar aqui menos 125. Menos 125, ok? E aí, essa regrinha da gente falar que quando a base for negativa e o expoente um número ímpar, o resultado será negativo, ela é resumida nisso aqui, tá? É no jogo de sinal. Então, assim, basta você fazer o jogo de sinal que você vai saber qual é o sinal resultante, tá bom? Qual que vai ser o resultado, qual que vai ser o sinal do resultado. Então, número 4. Quando a base for negativa e o expoente um número par, o resultado será positivo. Por exemplo, podemos fazer o menos 5 também, ó, menos 5 ao quadrado. Menos 5 ao quadrado vai ser menos 5 vezes menos 5. Menos 5 vezes menos 5, como que vai ficar? 5 vezes 5, 25. Menos com menos, sinais iguais, positivo. Então, vai ficar mais 25, ok? E isso vale, gente, para qualquer número, tá? Quando tiver um número elevado ao quadrado, elevado à quarta, elevado à sexta, sempre que o expoente for par, o resultado é positivo. Número 5. Quando o expoente for negativo, inverte-se a base e muda-se o sinal do expoente para positivo. Então, por exemplo, se nós temos 3 elevado a menos 4. Então, 3 elevado a menos 4. Como que eu vou fazer isso? Nós sempre temos que nos lembrar daquela regrinha de fração, em que quando eu tenho um número assim que não aparece nada, eu tenho o 1 aqui, ó, que ele é invisível. Nós não vemos o número 1, mas sempre tem o número 1 no denominador. Então, basta que eu faça essa inversão aqui, ó. Então, vai ficar 1 sobre 3 elevado a 4 positivo. Aí, o 4, em vez de ficar negativo, fica positivo. Ok? Então, eu vou fazer essa inversão, ó. Inverter numerador com denominador, ó. Então, o 3 era numerador, ele veio para o denominador. O 1 era denominador, veio para o numerador. Tá, professor, e agora? Como é que eu faço para resolver? Nós vamos fazer o seguinte, ó. Vai ficar o mesmo 1 no numerador. E aí, como é só o número 3 que está elevado à quarta, a gente vai fazer 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, 4 vezes.
bom? Então vai ficar assim, ó, 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27, e 27 vezes 3 será 81. Então o nosso resultado será 81 avos, tá bom? Certinho? O último exemplo que eu dei para vocês foi no caso em que nas frações, tanto o numerador quanto o denominador ficam elevados ao expoente. Então, por exemplo, se eu tenho o número 1 meio elevado ao quadrado, eu vou elevar tanto 1 quanto 2, tá? Então vai ficar assim, ó, 1 vezes 1 sobre 2 vezes 2. 1 vezes 1, 1, 2 vezes 2, 4. Logo, 1 meio elevado ao quadrado é igual a 1 quarto, tá? Isso serve para qualquer fração que você for resolver. Se for, por exemplo, 3 sétimos, vai ficar 3 ao quadrado e 7 ao quadrado. Então, vai ficar 3 vezes 3, 9. 7 vezes 7, 49. Então, ficaria 9, 49 avos, tá? Então, para qualquer situação em que nós tenhamos aqui esse parêntese e toda a fração elevada ao expoente, nós vamos considerar tudo, tá? Então, nós vamos fazer esse processo tanto no numerador quanto no denominador, certinho? Bom, pessoal, então agora vamos para a correção, né? Na questão número 1 disse assim, ó, em um sítio há 12 árvores. Cada árvore possui 12 galhos e em cada galho tem 12 maçãs. Quantas maçãs existem no sítio? Bom, nós temos uma potência onde o número 12 é a base e o número 3 é a quantidade de vezes que a base se repete. Então, olha, nós temos 12 árvores, 12 galhos e em cada galho tem 12 maçãs. Então, nós vamos fazer esse número 12 como a nossa base e a nossa potência vai ser o número de vezes que essa base se repete. Então, 1, 2, 3. Então, 12 árvores, 12 galhos e em cada galho 12 maçãs. Tá bom? Então, vai ser 12 elevado à terceira potência. Então, nós vamos fazer o seguinte, vai ficar assim, ó, 12 vezes 12 vezes 12. 12 vezes 12, 144. 144 vezes 12, o resultado será 1.728 maçãs, tá bom? Então, a nossa resposta correta será a letra D, tá bom? Então, letra D, ok? Número 2. Em um estacionamento, há 4 automóveis. Em cada automóvel, há 4 rodas. E em cada roda, há 4 parafusos. Qual é o total de parafusos desses 4 automóveis? Então, vai ser o mesmo princípio da questão número 1, tá? Então, nós temos que considerar os 4 automóveis, que vai ser a nossa base. Então, o 4 será a nossa base. 4 automóveis, 4 rodas e 4 parafusos, certo? Então, nós temos 4 automóveis, em cada automóvel há 4 rodas, em cada roda há 4 parafusos. Então, nós vamos utilizar o 4 como base e a nossa potência será o número de vezes que essa base se repete. Então, será 3, né? Então, nós temos um 4 elevado à terceira potência. Então, vai ser do mesmo jeito ali da questão número 1. Vai ficar, então, 4 vezes 4 vezes 4. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4 é igual a 64. Então, mais uma vez, a nossa resposta é a letra D. Tá bom? 64. Bom, na questão número 3, disse assim, ó, calcule o resultado de cada potenciação. Vai ficar número 3, letra A, menos 8 ao cubo. Então, vai ser menos 8 ao cubo. Então, nós vamos resolver da mesma forma que nós fizemos lá no exemplo, né?
Então vai ficar assim, ó. Menos 8 vezes menos 8 vezes menos 8. 8 vezes 8, 64. 64 vezes 8 é igual a 512. Agora o jogo de sinal, ó. Menos com menos, sinais iguais, positivo. Mais com menos, menos, sinais diferentes, negativo, tá? Lembrando daquela regrinha que nós vimos na explicação, nós vimos que quando eu tenho uma potência ímpar e uma base negativa, o resultado será negativo, tá? Mas é sempre bom a gente fazer o jogo de sinal, tá? Então, ó, menos com menos, mais com menos, menos, ok? Letra B, menos 8 ao quadrado. Então, nós vamos fazer menos 8 vezes menos 8. Se é ao quadrado, então aparece duas vezes, né? Então, ó, 8 vezes 8, 64. Menos com menos, sinais iguais, positivo. Então, vai ficar mais 64, ok? Lembrando que esse sinal aqui não precisa aparecer, tá? Quando é sinal positivo, quando é um sinal de mais, ele não precisa aparecer. Você pode colocar simplesmente 64. Mas como aqui a gente está lembrando como faz o jogo de sinal, achei interessante colocar, tá? Mas se você não colocou, não tem problema. Letra C. Letra C, 2 terços ao quadrado. Então vai ficar 2 terços ao quadrado. Lembrando que quando eu tenho uma fração, eu vou elevar tanto o numerador quanto o denominador ao número que está no expoente. Então vai ficar 2 vezes 2 sobre 3 vezes 3. Tá? Então, ó, tanto 2 está ao quadrado, quanto 3 também está ao quadrado. Então, 2 vezes 2, 4. 3 vezes 3, 9. Então, 4 nonos, ok? Letra D, 23 elevado a 1. Letra D, 23 elevado a 1. Então, vamos lembrar da regrinha que nós vimos na explicação. Quando eu tenho uma base que está elevada ao expoente 1, eu simplesmente repito essa base, tá? Então, 23 elevado a 1 é igual a 23, ok? Letra E, 25 elevado a menos 2. Bom, gente, como acabou o espaço aqui, nós vamos passar ali para o outro lado, certinho? Bom, então na letra E é 25 elevado a menos 2. Nós vimos também na explicação que quando eu tenho uma potência de número negativo, eu preciso inverter aqui, ó, a minha base, tá? Então aqui, ó, eu tenho o número 1 que não aparece, e nós já sabemos disso. Eu vou inverter, tá bom? Então vai ficar assim, ó. Quem é denominador vem para o numerador, quem é numerador vem para o denominador. Então, ao invés de ficar 25 elevado a menos 2 sobre 1, vai ficar 1 sobre 25 elevado ao quadrado. E esse 2, que era negativo, ele passa positivo, tá? Então, vai ficar assim, ó. 1 sobre 25 ao quadrado. Será 25 vezes 25. Então, nós ficaremos com 1 sobre 25 vezes 25 é igual a 625. Então, nós teremos o número 625 avos. E na letra F, nós temos o número 12 elevado a 0. Nós vimos na explicação que todo número elevado a 0 é igual a 1, certo? Então, 12 elevado a 0 é 1, ok? E assim nós finalizamos as atividades. Bom, gente, então é isso. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me mandar.
Espero que vocês tenham conseguido fazer todas as atividades. Se não conseguiu, aproveite a correção, tá? Veja se você acertou. Se você não acertou, onde foi o seu erro, tá bom? Faça essa correção com muito capricho, certinho? Um beijinho, tchau, tchau e fiquem com Deus.